Rezemos uma Ave Maria pedindo à Santíssima Virgem que abra o nosso coração e a nossa mente para que possamos conhecer e amar a Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Certa vez, lendo alguns relatos acerca de pessoas que não conheceram seus pais, por várias razões, tiveram que ser adotados, mas não eram órfãos. Os seus pais não tinham morrido. E são muitos relatos que ocorrem com isso. E a pessoa, em determinado momento, ela se dá conta de que ela não é órfã. E vem um desejo, as pessoas que estão nessa situação narram isso, de que eles têm quase que uma necessidade absoluta de conhecer os seus pais biológicos. Por mais que os seus pais adotivos lhes dão todo o carinho, todo o afeto, mas tem qualquer coisa que eles têm essa necessidade. Narram muitos daqueles que estão nessa situação. E um caso, uma vez, chamou muito a atenção. Ele estava buscando a sua mãe biológica, depois de crescido já, creio que por volta de seus 30 anos de idade, e ele se deu conta de que tinha uma mãe biológica, que não eram os pais que lhes cuidavam, e ele descobriu que era um dia de votação, era alguma eleição, não me lembro para qual cargo que era, mas ele tinha que encontrar a sua mãe num pátio de colégio, com mais de 2.000 pessoas que estavam ali, ou como mesários, ou fazendo a votação. E ele entrou, e agora? E tem uma coisa bonita, porque o coração quase que instintivamente reconheceu 2.000 pessoas num pátio. Ele nunca tinha visto a sua mãe biológica. E ele bateu os olhos e em menos de 5 segundos apontou: aquela é minha mãe. Se aproximou e de fato era. O coração desse filho não se enganou, ele encontrou verdadeiramente a sua mãe biológica. E por que o padre conta este fato? Porque Nosso Senhor, no Evangelho, hoje vai dizer neste Evangelho de São João: não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. E como é que Nosso Senhor não vai nos deixar órfãos? Ele já nos ensinou isso. Ele vai subir ao Pai através da ascensão. Daqui a pouco vamos contemplar esta festa na Santa Igreja, mas ele deixa a Santa Igreja para que nós não nos tornemos órfãos. E é através da Santa Igreja que vamos nos encontrar com nosso Senhor Jesus Cristo. E dentro da Santa Igreja, especialmente com os sacramentos, aqueles que vão nos santificar, vão trazer a santidade para nós. Se nós queremos entrar para o seio da Igreja, será o batismo. Se queremos fortificar a nossa alma, será o sacramento da Crisma. Se queremos nos unir intimamente com o nosso Senhor, será a Eucaristia. Se nós temos a desgraça de nos afastarmos de nosso Senhor através do pecado, será o sacramento da reconciliação ou da confissão. Se nós estamos à beira da morte, será a unção dos enfermos. Se nós queremos servir a sociedade, será o matrimônio ou o sacramento da ordem. Mas é através dos sacramentos que nós vamos santificar a nossa vida, porque Deus não nos deixou órfãos. E justamente as 3 leituras que magnificamente se conjugam neste 6º domingo da Páscoa falam de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não nos deixa órfãos, mas cada uma delas tem o seu próprio contexto. Todos devem ter prestado atenção nas leituras, e a primeira delas refere-se ao Atos dos Apóstolos, este livro escrito por São Lucas, que também é um dos evangelistas. Este capítulo 8º, o que ele quer dizer? É logo após a morte de Santo Estevão, apedrejam Santo Estevão e a igreja começa a ser perseguida. O contexto do livro dos Atos dos Apóstolos hoje é um contexto de perseguição. A igreja está sendo perseguida desde seu nascedouro. O primeiro mártir, Santo Estevão, encontrou-se com Deus, mas outros ainda estavam vivos e tiveram que se dispersar, alguns para a Galileia, outros para a Samaria. E hoje, São Felipe,
ele chega até a Samaria. O que é a Samaria? Para aquele tempo, eram judeus, mas que tinham sido deportados em determinado momento, séculos antes, e quando retornaram para a sua terra, haviam trazido deuses idolátricos. Eles tinham feito uma espécie de sincretismo religioso que não havia agradado ao Deus verdadeiro. E os próprios judeus, mais debaixo da Judéia, viam com maus olhos estes judeus da Samaria. Portanto, eles esperavam um Messias também, mas já um Messias que talvez se conjugasse com outros deuses daqueles ídolos orientais. Então era uma espécie de sincretismo, talvez conjugar o Messias com outros deuses. E São Felipe vem nos dizer que não. Há um só Deus verdadeiro, Jesus Cristo. O mesmo Jesus Cristo do Evangelho é este que São Felipe está pregando. E se quiserem receber o Espírito Santo, tem que aceitar Jesus Cristo. Se não aceitarem, não estará neles o Espírito Santo. E é o que vem confirmar nesta leitura dos Atos dos Apóstolos São Pedro e São João. Uma vez que eles aceitaram Jesus Cristo e somente Ele, ao impor as mãos, o Espírito Santo desce sobre estes novos discípulos da Samaria. Mas será que essa perseguição ocorreu só na Samaria e somente com São Felipe? Não. Também o primeiro Papa, São Pedro, nesta primeira carta, ele está escrevendo estes versículos que estão sendo tirados de dentro do capítulo 3 de sua primeira carta, retratam também uma perseguição. E São Pedro está dizendo como os eleitos, segundo suas próprias palavras, no início desta primeira carta, como os eleitos devem atuar e devem agir de dentro da perseguição religiosa que se estabeleceu desde a época do primeiro Papa. O que ele nos diz? Ele diz que nós devemos ter Jesus Cristo em nossos corações. Santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo. Então, o mesmo Jesus que os samaritanos tiveram que aceitar para receber o Espírito Santo, é o mesmo Jesus Cristo que vai fortificar os eleitos durante o período de perseguição, segundo as palavras do primeiro Papa. E quem são aqueles que perseguem os eleitos? São Pedro já nos diz, são aqueles que difamam os eleitos. São aqueles que querem, portanto, separar a fama, querem caluniar aqueles que vivem de acordo com os mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é melhor sofrer sendo bons do que sendo maus, nos dirá São Pedro. Então, como é que nós vamos quebrar essas calúnias? Como é que nós vamos quebrar esta difamação que fazem contra os eleitos de Deus, segundo a linguagem de São Pedro? Ele vai nos dizer: fazei, porém, com mansidão e respeito e com boa consciência. Nós devemos dar razão da nossa esperança, mas manter uma boa consciência. Quem não deve, diz o ditado, não teme. Porque quem está com a consciência em ordem, não teme as calúnias e as difamações que está falando São Pedro. Mas vamos dar um passo a mais. Já não é São Felipe, já não é nem sequer São Pedro, primeiro Papa. É agora o próprio Jesus Cristo, homem-Deus, quem vai falar no Evangelho segundo São João. Tinha acabado de fazer o lava-pés, nosso Senhor Jesus Cristo. Logo em seguida, Judas, que foi anunciado como traidor, sai para entregar o seu divino mestre. E aqui começa um discurso chamado discurso de despedida, no qual Nosso Senhor vai dizer que o mundo vai perseguir os apóstolos e aqueles que guardam a palavra de Deus, guardam os mandamentos de Deus. Quem está unido ao nosso Senhor Jesus Cristo, e ele vai dizer: eu vivo nele e ele vive em mim, portanto tenho o próprio Deus dentro de sua alma, tenho o defensor dentro de sua alma, esse vai ser perseguido pelo mundo, conforme as palavras do Divino Mestre. Então, nós temos que manter nosso Senhor dentro da alma, segundo a primeira leitura, segundo
as palavras de São Pedro, e segundo o próprio Evangelho, porque Deus não vai nos deixar órfãos. Ele nos deixou a Santa Igreja. Mas para que Deus permaneça dentro de nossa alma, Nosso Senhor está dizendo, tem que praticar os mandamentos da lei de Deus. Se eu não pratico os mandamentos, eu acabo expulsando a Deus de minha alma através do pecado mortal. Essa é a doutrina católica. Portanto, segundo a primeira leitura, quem agrada a Jesus e quem expulsa Jesus de sua alma? Segundo São Felipe, a sua pregação nos Atos dos Apóstolos, aquele que proclama que Jesus é o único Deus verdadeiro, este está agradando a nosso Senhor Jesus Cristo e tem a Ele dentro de sua alma. Quem quer fazer uma mescla entre vários deuses idolátricos e colocar Jesus como mais um entre tantos outros, aspas, deuses, aspas, porque não são, só há um Deus verdadeiro, quem faz esse sincretismo não tem Jesus dentro de sua alma. Portanto, não fala segundo as palavras do Espírito Santo. Agora, São Pedro, o primeiro Papa, o que nos ensina? Ele nos ensina que aqueles que são perseguidos, mas mantêm o coração unido ao nosso Senhor Jesus Cristo, esses têm o Espírito Santo. E aqueles que usam da calúnia e da difamação, estes não têm o Espírito Santo dentro de sua alma e não agem conforme as palavras de Deus. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer, quem não pratica os mandamentos de Deus, seja ele qual for, a começar por amar a Deus sobre todas as coisas e, portanto, reconhecer que só há um Deus verdadeiro, não pecar contra a castidade, não roubar, não mentir, não difamar, não caluniar, não cobiçar a mulher do próximo ou as coisas alheias, etc., 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 esses têm o Espírito Santo dentro de si. Falam segundo as palavras de Deus. Esses, portanto, não são órfãos. Estes têm um pai, Jesus Cristo, e têm uma mãe, a Santa Igreja. Acontece que nós estamos numa situação em que os sacramentos não estão podendo ser ministrados. E como seria um mundo no qual, durante um longo período, não houvesse mais batismos, ou seja, não há mais filhos de Deus, que não houvesse crisma, portanto, pessoas capazes de lutar contra o maligno, como vai dizer os próprios Atos dos Apóstolos. São sinais de que alguém fala em nome de Deus, é que expulsa os demônios e faz milagres em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O que seria da humanidade sem o sacramento da unção dos enfermos? Quantas almas talvez não chegassem ao céu por falta da unção dos enfermos? Quantas pessoas vão se afastando do Deus verdadeiro porque já não comungam mais, não se unem a nosso Senhor Jesus Cristo através da Eucaristia? Quantos acabam expulsando a Santíssima Trindade e não conseguem com que ela retorne à sua alma porque falta-lhes a absolvição sacramental? Já imaginaram um mundo no qual não há mais matrimônios segundo a lei de Deus, através dos sacramentos? Ou um mundo no qual faltem sacerdotes, porque já não há mais a ordenação sacerdotal, porque faltam os sacramentos? Dentro desta pandemia, quando retornar à vida da Igreja, quando nós deixarmos de ser órfãos dos sacramentos, com que estado de espírito nós vamos retornar à vida da Igreja? Sedentos de nos unir e encontrar essa verdadeira mãe, que é a Santa Igreja, a qual nós estamos separados por uma violência das circunstâncias? Ou nós vamos nos habituar a sermos órfãos da Igreja e dos sacramentos nesta vida? Cuidado! Se nós nos habituarmos a viver sem os sacramentos nesta terra, pode ser que nós vivamos sem Deus na eternidade, porque nós temos que nos unir a Deus já aqui na terra. Então, um grande convite que este 6º domingo da Páscoa nos faz, dentro de toda esta crise mundial por causa dessa pandemia,
é ter umas saudades da nossa verdadeira mãe, a Santa Igreja Católica. É ter uma saudade de derramar lágrimas dos sacramentos que vão nos santificar nesta vida, que vão nos indicar que só há um Deus verdadeiro, que por mais que hajam perseguições, calúnias contra a religião católica, São Pedro nos ensina que o nosso coração deve estar unido a nosso Senhor Jesus Cristo e, como diz o Evangelho, sobretudo praticando os mandamentos da lei de Deus. Para aqueles que não podem estar aqui por causa desta crise e não poderão receber sacramentalmente a comunhão, eu peço que Nossa Senhora, ela que é a Rainha dos Anjos, ela que é a Mãe da Igreja, nossa Mãe também, esteja junto a cada um e possa consolá-los neste tempo de crise, mas, sobretudo, aumentar o desejo de receber os sacramentos a cada dia. E dia bendito, quando nós possamos receber novamente nosso Senhor Jesus Cristo, seja uma perfeita união como nós nunca tivemos